E neste episódio você vai conhecer a história de Paula Paiva, produtora de café na Fazenda Recanto, e que vai contar da sua trajetória e também muitas coisas bacanas sobre sucessão familiar nesse mundo do café. Então vem com a gente! Oi, gente! Então, começando aqui com a Paula Paiva, da Fazenda Recanto. A gente veio bater um papo super bacana sobre muitos assuntos relacionados, desde lá da fazenda até o consumidor, que é muita história, né, Paula? Obrigada por você estar aqui. Obrigada, Mari, pelo convite. Estou muito feliz e vamos conversar sobre muitas coisas. Sim. Então, olha, eu acho que as pessoas que não te conhecem, né, falam assim, nossa, Paula é super nova, né, tá nesse meio do café, tem, né, muita coisa já, assim, experiências, né, que você tem para compartilhar, café com uma colheita anual e tudo. E como que tá lá na fazenda? Queria que você falasse um pouquinho onde fica a fazenda, para quem não conhece. A Fazenda Recanto fica em Machado, no sul de Minas. Todo ano a gente fica, né, com uma expectativa de como é que vai ser a colheita, de quais vão ser os desafios que a gente vai enfrentar. Porque algumas coisas são imprevisíveis, né, outras nem tanto, mas a cada ano a gente tem, né, alguma surpresa boa ou ruim, infelizmente, né? Mas a gente fica sempre esperando os cafés, né? O que a gente vai conseguir fazer de qualidade, como que a gente vai conseguir processar as melhores maneiras para a gente poder atingir bons resultados na xícara. Então, durante a colheita, a gente colhe, faz todo o processo de pós-colheita e depois da secagem, todos os lotes são avaliados, né? A gente faz a avaliação. Separando, isso. Né? Todos os dias a gente separa ao menos 6 lotes de café, então mesmo que aquele café não vá ser um café especial no final, a gente dá um tratamento especial para ele, porque a gente prioriza, mais uma vez, a qualidade e a gente tenta entregar o melhor café para qualquer cliente. Então, se o cliente compra commodity, independente se ele está procurando um café especial, 80 pontos acima, a gente entrega para esse cliente o nosso melhor café. Dentro daquela categoria. Que vocês escolhem. Isso. A fazenda, ela tem, né, um terreiro super grande, né, que é bem assim, característico da região, né, que fica ali em Machado, né, no sul de Minas, e essas fazendas mais antigas, né, com essas estruturas que remetem ali a anos, muitos anos, né, mais de 100 anos, né. Quantos anos tem a fazenda? A fazenda, a gente tem um documento que é um documento que a gente encontrou sobre recolhimento de impostos sobre venda de café. Então, esse documento ele é de 1896. Nossa. Pensando que era uma venda, a gente imagina que a fazenda já tinha produção antes disso, mas a gente considera essa data que é a data que a gente consegue provar, né? Existe um documento para isso. Então, eu sou a 5ª geração da minha família lá na fazenda, é a família da minha mãe, né? Meu avô, bisavô, tataravô, enfim. Todo mundo sempre trabalhando com café na fazenda. E meus pais, né, depois eles são agrônomos e eles se formaram em 1985. Após isso, eles ficaram responsáveis por administrar essa fazenda do meu avô. E desde então, eles sempre tentaram aliar a modernidade à tradição, né? Então eles sempre gostaram de manter a história, a tradição. Então a gente tem algumas estruturas antigas que foram preservadas, mas sempre trazendo inovação e tecnologia, né? Então a gente tem uma infraestrutura bem tecnológica, a gente fez muitas renovações de lavoura visando a mecanização, pensando, né, nessa questão, né, de alguns desafios que a gente vai enfrentar no futuro, né, mão de obra e tudo mais. Então a fazenda ela tem esse lema assim de aliar a modernidade à tradição. Como que foi sair, né, de uma cidade
como Machado, da fazenda, né? Na verdade, vocês nem moram na cidade, né? Isso. Para estudar na capital, enfim. Foi um período bem desafiador da minha vida, assim, primeiro porque eu era muito nova, né? Eu tinha 14 anos. E também enfrentar a cidade grande foi difícil, mas assim, ainda bem que durante o período que eu tive lá, encontrei pessoas que me acolheram e tudo, então deu pra fluir tranquilo. Ai, que bom. E aí, nisso, você fez a faculdade também? Ou Sim. Você terminou os estudos lá? Isso. Eu fiz a faculdade e, então, durante o meu período de escolha, né, da faculdade, o que eu faria e tudo, foi um período também que foi bem difícil para mim, que eu não sabia, eu não me encontrava, assim, em nenhum lugar e ficava tentando imaginar como que eu poderia ser útil à fazenda, assim, o que eu poderia fazer que pudesse realmente agregar valor além do que já vinha sendo feito, né? Então, eu pensei no comércio exterior, né? Pensei que fazendo comércio exterior eu poderia ajudar os meus pais que já são agrônomos, que já tinham essa experiência lá com o cultivo e tudo. Eu poderia ajudá-los na questão comercial, né? Assim, a gente pensar em como a gente conseguiria agregar valor, ser mais rentável. Então, o comércio exterior foi escolhido nesse sentido, né? De pensar em exportações diretas e tudo mais. Café, gente, brasileiro, né? Maior produtor do mundo, né? Então a gente tem uma super oportunidade de conhecer também outros países, né? Sim. Dentro dessa... com a exportação, né? Indo em feiras. E você lembra quando você começou, assim, a ter que sair também para poder levar, né, o café? Então, e aí eu comecei mais ou menos a faculdade em 2010. Mais ou menos não, eu comecei a faculdade em 2010. E durante o curso eu quis trabalhar, né? Eu sempre achei que eu deveria ter uma experiência profissional além da fazenda, porque justamente para estar do outro lado também, né? Assim, eu trabalharia para alguém. Então, assim, eu entenderia talvez quando eu voltasse para a fazenda o que é estar do outro lado, né? Sim. Mesmo que os cenários fossem completamente diferentes. Mas então, desde o início da faculdade, eu comecei um estágio na Câmara de Comércio Italiana e não existia na época nenhuma feira de café, né, que a Câmara promovesse uma viagem. Então eu comecei um projeto lá durante o meu estágio de levar uma delegação para a Feira de Trieste, em 2012. E aí eu fui responsável por uma delegação de 20 pessoas na Feira de Trieste, na Itália. Então essa delegação tinha presidentes das cooperativas, a OCENG, alguns deputados, algumas entidades. E aí eu fui a responsável por acompanhar essa delegação na Itália. Então antes disso, antes da Feira de Trieste, eu tive uma oportunidade também de fazer um curso de barismo lá na Academia do Café que o Bruno me deu de presente. E daí, em 2013, já para o final do ano, eu já estava quase perto de terminar a faculdade, eu já comecei a pensar mais em focar no café. Sim. Comecei a pensar a desenvolver uma marca de café torrado e fui entendendo também que para eu fazer tudo isso, eu precisava ter mais conhecimento sobre o café, a bebida. Então eu fui para os Estados Unidos, passei um mês num torrefador parceiro, né, na Casa Brasil, do Joe Schuller, e lá eu comecei a ter o contato com a torra e também com o cupping, né, com a prova de café, análise sensorial e tudo mais. E tudo isso, assim, sempre pensando ali também no desenvolvimento da fazenda, ou como que a gente poderia sempre voltando e aplicando, exatamente. Então, assim, a gente começou a desenvolver também um portfólio de cafés para poder oferecer para os clientes e, né, entendendo que isso tudo era importante para eu poder apresentar a fazenda para os clientes, para eu me conectar com
com os clientes e parceiros e para ser respeitado também. Então, eu consegui, né? Fui em 2017 para a Coreia do Sul, a gente se encontrou lá. Essa história é boa, hein, gente? A gente tava lá em Seul, né? E foi também uma experiência muito legal, né? Daí eu fiz a minha primeira exportação direta, assim, eu fiz todo o processo, né? Desde a prospecção do cliente até realmente a entrega lá do container. Então, para mim foi muito gratificante, né? Conseguir executar isso. Então... E Paula, é muito diferente assim que você que lida com clientes, né, de diferentes países. É muito diferente a forma de negociar. Como que você costuma assim trabalhar quando né, de diferentes culturas assim o café? Sim, eu acho que mais do que também entender sobre o café, sobre a qualidade, a gente precisa conhecer as diversidades, né, as culturas. Então é importante a gente saber, né, como abordar o cliente ou o que não deve ser feito, porque para alguns clientes algumas ações elas não são toleradas. Então assim, a gente precisa entender quais são os limites, né? Então acho que é muito importante, né, além de saber sobre o café em si, é conhecer sobre as culturas, né? Sobre a cultura, por exemplo, asiática, que é totalmente diferente da europeia, que é totalmente diferente da norte-americana. Então, quem tiver, né, a oportunidade de viajar e conhecer, né, essas culturas, essas pessoas, acho que é muito importante, né, para conseguir agregar, né, e realmente ter um bom relacionamento, uma relação duradoura, que isso tudo influencia sem dúvida nenhuma. E é importante esse ponto também, porque essa questão de ser duradouro no café, né? Claro, o café é uma safra anual, mas que você fica em contato com o cliente o ano todo, né? Vocês recebem pessoas na fazenda. Sim. Hoje você sente muito mais uma questão da proximidade, assim, do cliente querer vir conhecer, querer saber da onde está vindo, como vocês estão fazendo. Na verdade, as pessoas elas querem saber se essa história ela é verdadeira, né? Se aquilo que você está vendendo realmente existe, né? Além do produto, né? A história, o cuidado que a gente tem com o meio ambiente, com as pessoas, se tudo aquilo que a gente conta realmente é verdade. Então, os clientes, eu acho que cada vez mais querem vir conhecer a origem para justamente atestar que o que eles estão vendendo lá é algo que verdadeiro, é genuíno, né? Genuíno, exatamente. E aí, como é que foi esse processo, assim, de pensar em colocar isso de uma maneira traduzida para a comunicação, né, da marca? Eu sei que foi um processo, né, que vocês tiveram que fazer, como todas as marcas, mas que para a fazenda, normalmente, a gente tem, assim, eu vejo muitas pessoas terem um caminho de falar muito mais, assim, da questão da família, da história. E vocês foram para um caminho diferente disso. Assim, né? Vocês trouxeram outros elementos. Sim. Só para contextualizar, vou voltar bem lá no começo da marca, né? A fazenda sempre chamou Recanto. E mais ou menos em 2012, meu pai falou, não, a gente precisa registrar essa marca. Então a gente tem a marca registrada desde, né, começou ali em 2012 o processo, é um processo um pouco demorado, mas desde então a gente já teve essa preocupação, né, de registrar a marca, de ter esse nome assegurado. E então naquele ano, em 2012, a gente iniciou a construção da logo, tinha um site institucional e depois disso, né, com o passar dos anos, a gente também viu necessidade. A nossa logo, a gente acha que ela é bem atemporal, ela existe desde 2012 e assim a gente acha que ela tá bem até hoje, assim, ela não ficou antiga, né, não ficou velha. Mas aí depois a gente começou a trabalhar o café torrado e a gente quis trazer esses elementos da fazenda, que são os animais, né, a questão ambiental, que é uma coisa que a gente acha que... Acha não, é uma coisa que a gente sabe que a gente tem de diferencial. Legal. Né? A fazenda hoje ela tem 45% de área preservada, enquanto que a lei exige 20%. Então a gente sabe que o nosso trabalho não começou, né, ontem. Pensando assim, o café é uma cultura perene, é colheita anual, mas é uma cultura perene.
Então, para produzir café, a gente precisa pensar no longo prazo. E pensar no longo prazo requer isso, pensar na marca, pensar nas pessoas que estão com a gente, pensar no ambiente. Então, com esse cuidado que a gente teve, a gente começou a gente sabe que a gente tem uma fauna lá muito peculiar e tem um tamanduá, tem um lobo-guará, tem muito macaco, então a gente quis levar isso junto com a nossa marca nos nossos pacotinhos de café, na nossa saca de 30 quilos. Então, a construção da marca tentou englobar todos esses aspectos. Eu imagino que no comércio exterior, assim, não se falava tanto, né, no começo sobre isso, e hoje é uma bandeira que naturalmente a gente fala, né, no café. Sim, assim, meus pais em 2006, eles decidiram certificar a fazenda Rainforest Alliance. Então, na época, nós fomos a 11ª fazenda do Brasil a ter o selo, mas assim, as outras fazendas eram fazendas grandes, eram grandes grupos, então não era uma coisa ainda muito discutida, muito falada. Então, eles começaram esse desafio da certificação, porque no início era bem difícil, bem rigoroso, né? Rigoroso, e também demandava um investimento alto, né? Mas eles realmente quiseram apostar nisso, e por já terem feito, né, assim, a fazenda ela tem uma mata primária lá que está intacta e tudo, e a gente tem uma outra área que foi totalmente regenerada de forma natural, e a gente consegue ver isso agora, né? Só que isso é um trabalho já de muitos anos, né? De mais de 30 anos. Nossa. Então hoje, assim, já virou mais um senso comum, né? Você ser sustentável não é mais um diferencial, é como se fosse uma obrigação, né? Sim. E, Paulinha, para finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, para quem está começando, né? Assim, de repente você é filho de produtor ou uma pessoa que está ainda em dúvida, né? Se fica no café, se não. O que você indicaria, assim, o que você acha hoje, olhando a sua trajetória, né, de vida e tudo que você já explicou aqui pra gente? Você acha que vale a pena? Eu acho que, primeiro de tudo, quem tá em dúvida precisa ter certeza se é esse o caminho que quer trilhar. Porque realmente, assim, acho que são escolhas que a gente faz que não pode ter meio termo, né? Ou é ou não é. Então, se você realmente gosta, se você realmente se sente bem ali na fazenda e trabalhando em família, porque não é fácil, não é simples, é bem desafiador, né? Trabalhar em família e tudo. Tendo essa certeza, eu acho que é muito importante buscar conhecimento, porque a gente nunca é demais, a gente nunca sabe tudo. Nós, assim, filhos de produtores, né, que estamos trabalhando numa empresa familiar, né, numa fazenda familiar que seja, uma coisa assim muito importante que a gente deve saber é assim, saber lidar com as pessoas, assim, Sim. Saber dominar o RH, o recursos humanos. Sim. Porque a gente depende das pessoas para tocar o negócio. Então, assim, não é só numa fazenda, né? Em qualquer empresa. Mas a fazenda, ela familiar, demanda, né, uma coisa mais ativa ali, né? O tempo todo. Sim, então, assim, a gente precisa saber lidar com as pessoas, né? A gente precisa entender a dor do outro, a necessidade do outro e fazer com que a fazenda seja um lugar atrativo para essas pessoas quererem continuar trabalhando lá. Porque a gente sabe que a tendência é que o êxodo rural, né, aumente cada vez mais. Então, a gente precisa se preocupar com as pessoas, né? Porque o futuro primeiro, as pessoas é o que a gente consegue dominar, mas assim, além das pessoas, tem as mudanças climáticas, que são um desafio aí para os produtores, mas pensando no que a gente tem controle, Sim. são as pessoas, é conseguir investir né? Nas pessoas, cuidar dessas pessoas, dar oportunidade para essas pessoas, né? E fazer com que a fazenda seja um lugar atrativo para os trabalhadores. Ai, que legal. Sim. E quero te agradecer por você estar aqui. Paula maravilhosa, gente. Está aqui com a gente
falando um pouquinho, então, desse momento, eu quero te agradecer também por você ser essa pessoa. Obrigada, Mari. Estar no mercado com a gente, sempre estar compartilhando conhecimento. Obrigada pelo convite. Obrigada a você. E sucesso ao canal. Muito bom. Tchau, gente. Tchau, tchau.